no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Thomas, já senta ali sozinho. James, você vai sentar... Deixa eu ver. James... vai sentar ali do lado da Cata. Da Cata ali, ó. Tá bom? Vai lá, senta lá. Tô te ajudando para você cultuar. É que já que é difícil você se controlar, eu te ajudo a você cultuar. Cata, levanta a mão. Que ela... pode ser do lado da Cata ali. Olha que linda, né? A irmã ali, ó. Isso. Beleza? Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pode abrir, por favor? Foi? Todos abriram? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Certo? Vamos ler juntos, bem alto. 1, 2, 3 e já! Amém. Amém. Queria compartilhar com vocês hoje um tema que se chama para não ficar perdido no rolê, né? Bom, tem um pastor, né, que a gente já foi visitar a igreja dele, né, inclusive eu vou lá um dia conhecer o ministério de adolescentes dele, e ele fala assim, que a igreja não é o ponto de chegada, não é o final, ele é o começo, ele é onde tudo começa, né? E o que isso quer dizer? Tem uma pergunta, o que vocês vão fazer depois que o culto acabar? O que vocês vão fazer depois que o culto acabar? Hã? Comer? Almoçar? Que mais? Só? Comprar açaí. Jogar fute. Tá, que mais? É isso? PG. Ó, crente, hein? Quem que é sua professora, hein? Ó, crente, hein? Quem mais? Só? 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 Tá. Bom, vocês fazem muitas coisas depois que acabar o PG, o culto, né? E você pode fazer inúmeras coisas. Só que você só não pode fazer aquilo que não tem a ver com você, com o seu propósito de existir, né? Você não pode... Lembra que eu dei um exemplo? Que eu dei o exemplo do tablet, né? Eu falei que o tablet ele serve para eu usar como computador, para eu ver minha pregação, certo? Ele não serve para colocar o miojo em cima, lembram disso? Lembra desse exemplo que eu falei? Né? Ele não serve, né? Não sei se você sabe, eu ganhei um computador novo, minha esposa maravilhosa, ela comprou um computador novo para mim, né? E imagina se eu colocar o miojo quente aqui em cima, a panelinha. O que aconteceu? Ferrou, né? Vai dar ruim, não vai? Vai falecer o computador, não é? Vai falecer o computador. O que acontece? O propósito desse notebook é ser a base para colocar o miojo quente? Não. E se eu fizer isso, vai dar errado, não é? Certo? Todo mundo concorda? Beleza. Então, hoje a gente precisa relembrar o quê? Que você não pode viver coisas que não fazem parte do seu propósito. Certo? Por exemplo, a igreja, ela tem constante movimento. Ah, mas não é que ela está se movendo só fisicamente, ela está rodando, não é isso. É que nós somos a igreja e ela está rodando, ela está funcionando. Aqui, para esse culto estar acontecendo, o que aconteceu? Ali a gente tem o nosso irmão Cleilton, Maurício, que estão ajudando no som, professor TP, que está ajudando no PowerPoint. Vocês viram que o PowerPoint vai mudando, por quê? Porque o professor TP está lá, né? As ofertas que vocês entregaram, o Edu de Sanin está lá contando. A professora Maró está gravando vídeo, está fazendo mídia com a professora Mônica, Nath, Estela. Aqui a professora Lena, Glória, Eric, com a Gi e a Gisele. Estavam aqui, o professor Elias estavam fazendo louvor, certo? Ou seja, estamos girando, está andando. E isso não pode ficar, a igreja ela não pode ficar parada. Ela tem que se mexer.
tá perdido no rolê, eu quero dizer sobre uma vida tipo... Como um story. Um story dura quanto tempo? Qual a validade de um story? Não. 24 horas. Depois das 24 horas, e aí? Acabou. Acabou, já era. Certo? Gente, a sua vida não é um story que acaba em 24 horas. A sua vida não pode ser. Porque senão você está no rolê errado. O rolê certo é aquele rolê que te leva para o crescimento, para o amadurecimento, ao aperfeiçoamento. E aí esse rolê vai te levar para o céu. É sobre isso que nós estamos falando aqui na igreja. Nós não estamos aqui para proporcionar somente o futebol para você, música para você, comida para você. Nós estamos trabalhando para caminharmos juntos para a eternidade. É isso que nós estamos fazendo. Alguém sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe? A Lena Zanelli comentou sobre isso, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, gente. Por exemplo, vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu essa semana? Qual foi o boom dessa semana? Hã? O que foi o noticiário mais... O que foi? Nada? Hã? Minas Gerais? Foi, mas nem tanto quanto um outro assunto. O que foi? Fala, Rafa. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Por isso vai ficar de rec, tá vendo? Não sabe nada. É. Quem sabe? Vai, Lucas C. Hã? A guerra do quê? Vocês viram a guerra que começou? Alguém viu? Não sei se vocês viram alguns trechos, imagens de como foi. Pessoas estão morrendo. Agora eu te pergunto, você acha que ela previa que ela ia morrer àquela hora? Não. Gente, a gente não sabe o dia e nem a hora. Essa semana, aqui na quarta-feira, no culto do Silvio, foi celebrado um culto porque o filho de uma anciã da nossa igreja, ela perdeu o filho, né? Faz um ano, completou um ano na quarta-feira. E aconteceu que nesse culto eu vi que o filho dela era muito jovem. Era muito jovem. E eu conheci a esposa dele. A esposa era alguém que me viu quando era pequeno, assim, criança, a Esther. E o marido dela morreu, sabe do quê? De ataque cardíaco fulminante. Morreu. Gente, não tem nem como você prever isso. Ou seja, ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso que você não pode viver uma vida que não tem propósito, gente. E a Bíblia vai falar que existe céu e existe inferno. E desculpa, tem gente que já foi para o inferno e acabou. De novo, quem acha que vir para a igreja te leva para o céu, é mentira. Se você acorda todos os dias falando, eu vou para a igreja, então eu estou salvo. Mentira. Isso é mentira. Não acredite nisso. Igreja não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu? É vocês viverem a palavra. Me desculpe dizer. Eu chuto dizer que metade das pessoas que se dizem cristãs do mundo vão para o inferno. Porque vivem algo que é religioso. Ou seja, a gente precisa estar no rolê certo. No rolê que me leva para o céu. Hoje em dia, dificilmente você vê, né, nas redes sociais as pessoas divulgar sobre as suas frustrações, os seus erros, né? É difícil. É raro você ver. Mas quando a gente entende qual que é o nosso propósito, a gente começa a perceber que essas coisas também fazem parte da nossa vida.
Essas coisas fazem parte da nossa vida. Os erros, as falhas fazem parte da nossa vida. Certo? O seu destino é ser relevante neste mundo. É mostrar o que é o céu aqui na terra. O seu destino é mostrar quem é Jesus verdadeiramente. O rolê certo é você estar com Deus. Ah, mas eu não vou para a igreja nos dias de semana, eu vou para a escola. A sua escola está precisando de Deus. A sua escola está precisando de Deus. E sabe quem vai levar esse Deus para lá? Faz assim. Faz assim todo mundo. É você. É você, gente. O que você está fazendo? Está vivendo de qualquer jeito? Pode passar? Acho que 2 slides. Né? Mateus 16, 19. Vai falar assim. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A sua conexão com o céu tem que ser, extrema. A sua conexão com Deus não pode ser de domingo. A sua conexão com Deus tem que ser todos os dias. A minha conexão com Deus tem que ser todos os dias, todo momento. Senão nós falhamos o nosso propósito, em quem nós somos. Gente, o rolê com Deus nunca vai ser errado. Porque Ele é seu destino. Antes do 015 chegar, a gente falou, Deus criou este mundo para quê? Para habitar com a gente. Deus deseja habitar com a gente. Deus deseja viver com a gente. É isso que Ele quer. Mas deixa eu te falar aqui o que está rolando na sua cabecinha hoje. Não sei se você sabe, mas a sua cabecinha, o seu cérebro, ele está em uma reforma gigante. Ele está sendo construído. Eu não esqueço, isso foi de uma pregação da Iva Chondô, né? Eu nunca esqueço. Que se eu não lembro agora a idade exata, mas se eu não me engano, era até os 24 anos que o cérebro ele estava em desenvolvimento. Ou seja, a sua cabecinha ela está em formação, em reforma. Ela está recebendo informações, ela está se adaptando, ela está reagindo a essas informações. Então, o que acontece? Não é quem adolescente acha que ele sabe de tudo. Curioso. Isso é uma mentira. Eu digo que, na verdade, os adultos, até o último dia de vida dele, nós vamos aprender. Nós vamos continuar aprendendo. Que a gente não sabe todas as coisas. E nós precisamos, na verdade, aprender o quê? As coisas certas. Aprender as coisas certas. Certo? Então, gente, vocês têm que colocar informações boas na cabeça de vocês. Tem que colocar informações boas na cabeça de vocês. Não é qualquer coisa que vocês têm que colocar. Ok? Faz sentido? Eu vou dar um exemplo. O meu filho, né, o Theo, já viram o Theo? Meu filho, o Theo, ele tem 5 anos, vai fazer 6. O meu filho, o Theo, ele tem uma parede de catota de nariz. E a gente só descobriu no dia que a gente mexeu a cama dele de lugar. O Theo, ele começou na escola, acho que, ter assuntos de catota de nariz. Em coreano fala kotachi, né? E aí ele chegou em casa um dia e começou, apa kotachiya. Eu, hã? Foi. Aí do nada ele, apa tongpanguya. Aí eu, da onde tá vindo esse tongpangu aqui que é cocô e pum, né? E eu, que isso? Né? E aí fui ver, outra coisa.
Ele começou com uma mania de arrotar na cara das pessoas. Ele arrotou na cara de alguém aqui do ano um dia. Não sei de quem foi. Não sei. Foi de alguém. Foi de alguma menina. Não sei. Foi da Esli. Isso. Ele arrotou na cara da Esli. Ou ele peidou em você? Porque ele peida sempre em mim. E tem um jeito que o peido dele é fedido. Que eu quero levar ele pro hospital e falar assim, gente, esse cara tá podre, velho. Né? Tá podre mesmo, tipo. E o que acontece? O que eu entendi? Era na escola, com os amiguinhos dele que estavam aprendendo essas coisas. Aí eu falei, Theo, chega aí. Aí eu botei, senta aqui. Então, filho, esse bagulho que você tá fazendo não é legal, mano. Você tá rotando na cara das pessoas. Aí ele, isso, não é isso. Foi sem querer, papai. Não, filho, não foi sem querer, né? Mas por quê? Porque na escola tinha um amiguinho dele que tava rotando, né? E aí ele aprendeu, ele viu, e ele botou aquilo para dentro, que é legal. Por quê? Porque como vocês, todo mundo começava a rir. Né? Aí ele começou a fazer. Ele desenvolveu uma habilidade de arrotar. Né? Ele desbloqueou a skill dele, né? De arrotar. Aí a gente está ensinando ele, filho, não faz isso. Né? Mano, eu lembro um dia que ele chegou, a gente vai buscar o Theo lá na escola e o pai de uma amiguinha dele falou assim, você é o pai da Olivia? Sim, ele rindo. Você é gordinho. E eu, cala a boca, moleque. Ele chamou o pai da amiguinha dele de gordinho. Por quê? Porque entre os amigos estava falando essas coisas. Eu falei, Theo, não faz assim. Né? Mas o que eu quero dizer é que dependendo das coisas que vocês ouvem, é aquilo que vai entrar na sua cabeça e é aquilo que você vai fazer. E parece exagerado, né? Eu tô falando de um negócio meio nojento, né? Catota de nariz, peidar no outro, arrotar e... Mas, gente, o pecado, ele não começa grande. Ele começa no pensamento. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente está deixando entrar na cabeça. E eu não estou falando que é só os adolescentes, são os adultos. Cuidado! Olha, gente, né, a igreja presbiteriana é muito legal. Que apesar deles serem muito tradicionais, tem igrejas muito tradicionais. Sabia que tem igrejas que você não pode nem levantar a mão? Tem igreja que não pode nem bater palma. Parece uma estátua. Bater palma é pecado, parece. Mas tem igrejas abertas, né? Que pode bater palma, levantar as mãos e tudo mais. Mas, na igreja presbiteriana, eu lembro que eu aprendi um louvor, uma música que fala, cuidado olhinho que vê. Cuidado mãozinha o que pega. Cuidado pezinho onde pisa. Por quê? Porque aquilo que a gente olha, a gente põe para dentro. Aquilo que a gente pensa. E a gente tem que tomar cuidado. Não é exagero. Aquilo se torna um hábito. Né? Ou seja, eu estou dizendo, gente, que hoje a cabeça de vocês estão muito abertas e recebem muitas informações. E outra, o banco de informações que vocês têm hoje é gigante, mano. Gigante. Vocês têm a escola, vocês têm o TikTok, vocês têm o Instagram, vocês têm... O que mais você tem? Você tem o Snap que os seus amigos postam, Be Real, você tem internet mesmo. Gente, é um mundo sem fim. Só que sabe onde é a fonte de informação que vocês menos procuram? É o Senhor. E a gente precisa começar a mudar isso. Sabe, gente? O seu cérebro, ele está em trabalho. E a gente, então, tem que fazer as escolhas certas. A gente tem que estar no rolê certo. Deuteronômios 28:2 vai dizer assim, acho que coloquei, né? Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Mas não era isso não. Não, mas pode deixar isso. Mas
Olha olha esse versículo curioso. É uma condição. Todo mundo quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui por Deus? Eu quero ser abençoado. Quem quer ser abençoado pelo Senhor amanhã na prova? Glória a Deus, né? Amém. Aleluia, né? Aleluia, glória. Quem quer ser abençoado esse ano e ganhar um iPhone 17 Pro Max, 1 tera? Todo mundo, amém, glória a Deus. Eu livro até pula, até tô pulando que eu quero. Agora, sabe qual é o problema de nós seres humanos? Porque a gente quer receber as bênçãos, mas a gente não quer obedecer. Tudo safado, tudo malandro nós, né? Todo mundo quer ganhar as bênçãos, mas ninguém quer obedecer ao Senhor. Ninguém quer se relacionar com o Senhor. Quantos leram a Bíblia essa semana? Levanta a mão. O que é isso? Que é isso? Isso aqui é o quê? O sim, não, mais ou menos. O que é isso? Você leu? Hoje? Semana. Quem leu a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. Eu li a Bíblia todos os dias. Beleza. Gente, nós precisamos estar conectados com o Senhor e nos relacionarmos todo dia com Ele. É para isso que a gente viveu. A gente precisa entender que nós nascemos para o Senhor, para viver com o Senhor. Filipenses 3:12, ele vai dizer assim, acho que tem aí, né? Tem? Não. Ele vai dizer, não que eu já tenha obtido isso, mas eu estou sendo aperfeiçoado porque eu prossigo para alcançar, pois para isso eu fui alcançado por Jesus. Ou seja, eu estou sendo aperfeiçoado. Ninguém é perfeito, todo mundo continua crescendo. Ainda podemos não ter tudo o que queremos, mas a gente precisa continuar para alcançar aquilo que nós queremos. Ontem teve treino de futebol, não é? Por quê? Vocês querem ser vice? Não chega de vice, né? Nós queremos ser campeão, não é? E a gente treina por quê? Porque a gente quer ser campeão, a gente quer ganhar. E nós precisamos treinar, por quê? A gente precisa aperfeiçoar. Não estar 100% pronto também não quer dizer fracasso. Sou um derrotado. Não. Mas é uma oportunidade de a gente depender do Senhor. É uma oportunidade. Então a primeira coisa que eu quero colocar pode pôr o ponto número 1. A gente precisa ter o foco na nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja, gente, não existe igreja perfeita, tá? Quem é que já foi de outra igreja? Levanta a mão. Já foi de outra igreja antes de vir. Isso. Quem aqui só nasceu e até agora está no Tonhá? Levanta a mão. Deixa eu te dizer, você acha que a nossa igreja é perfeita? Você acha que a nossa igreja é perfeita? Não. As outras igrejas também não são. Mas, por um lado, eu agradeço a Deus por isso. Sabe por quê? Porque é aí que nós entendemos que nós precisamos depender do Senhor. Nós não somos perfeitos e por isso que a gente precisa orar e se relacionar com Deus e ouvir o que Deus quer falar com a gente. A nossa missão como igreja é nos aperfeiçoarmos todos os dias. Quem já foi grosso com os amigos? Levanta a mão. Quem já foi grosso com seus amigos? Com sua amiga? Deixa eu ver. Rafinha nunca foi. Tá. Seu mala. Todo mundo, não é? Tá vendo? Porque é por isso que a gente precisa aperfeiçoar. A gente precisa continuar aperfeiçoando, moldando o coração. Eu preciso ser um pai melhor. Minha oração todos os dias, sabe o que é? Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Um pai melhor. Porque eu não sou ainda. Às vezes eu me estresso com meu filho. Meu filho tem 5 anos. Então, nosso papel como igreja é a gente continuar aperfeiçoando. Versículo 13 do Filipenses 3 vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,
mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele disse que ele não estava pronto, mano. O Paulo que é o Paulão, mano. Ele que deveria ser um dos TikTokers mais famosos. E ele tá falando, cara, eu não tô pronto. E aí eu, mero mortal aqui, quero me achar, né? Não rola. Mas o que ele quer dizer? Que a gente é muito religioso. Pode pôr o segundo ponto? A gente não pode ser religioso. Zero atenção para religiosidade. Religiosidade é a gente fazer as coisas por fazer. Vir à igreja por vir. Viver no nosso passado, sabendo que Deus já perdoou o nosso pecado. Gente, sabe o que é religiosidade? É o que eu comentei um pouco antes. É pessoas que vêm para a igreja achando que aquilo leva à salvação. Aquilo é religiosidade. Pessoas que se dizem cristãs e não lê a Bíblia é pessoa religiosa. Pessoa que se diz cristão, ama Jesus, mas não ora e não tem relacionamento com Deus, é religiosidade. Pessoa que se diz cristão, vem com a Bíblia todos os dias, mas na escola só fala palavrão, é religiosidade. A gente não pode ter religiosidade, a gente tem que ser íntegro. Não é? Por isso que a gente não pode ser sabor cristão. Nós temos que ser original, mano. Todo mundo quer ser sabor. Sabor nada, mano. Nós falta ser original, velho. Sabe por quê? Porque cada hora você é um sabor a alguma coisa. Não tem como. Todo mundo já foi pro cinema aqui? Eu fui no cinema. Beleza. Imagina, você pega uma pipoca é salgada, outra é com manteiga, outra é doce, outra é... Não rola, não é? E é isso. E aí no final a pipoca, sabe o que é? Ela não é nem salgada, nem doce, nem nada, ela não tem identidade. E eu não sei vocês, mas eu quando eu como pipoca eu não sou assim, pega um. Eu já pego na mão. Entendeu? Eu não tenho paciência, eu quero meter tudo pra dentro e comer, entendeu? E aí minha esposa fica me criticando. Coma de uma forma decente. Vou te ensinar a comer pipoca. E o que o Theo faz? Igual o papai. As informações que ele coloca pra dentro. Mas você imagina, você pegar um monte de pipoca, uma doce, uma salgada, uma com manteiga, uma com, sei lá, ketchup. No final você não sente nada. É por isso que a gente tem que tomar cuidado de sermos esse tal sabor cristão, tal sabor não sei o que. No final vocês não têm nada, vocês não são nada. Ou seja, não vivam uma religiosidade. Terceiro ponto. Só colhe onde tem progresso. Versículo 14 vai dizer assim: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa viver para alcançar o céu. Pode passar? Acho que já foi. A gente precisa chegar lá no céu, gente. Eu quero chegar lá no céu com vocês. Mas é impossível a gente estar aperfeiçoando e progredindo tendo a mesma vida de sempre. Tendo a mesma vida de colar nas provas, de falar palavrão, de ver coisas erradas. Isso é viver religiosamente. E você não está progredindo. E eu lembro do pastor Danielson, que era antes de eu entrar, e ele falava assim: se eu não crescer a cada dia, na verdade eu não estou igual,
eu estou regredindo. Por quê? Porque se passa um dia, eu tenho que progredir, eu tenho que crescer. Estar no mesmo, na verdade, quer dizer que você está caindo. Gente, a gente precisa progredir. Será que hoje você é um cristão melhor do que você foi ontem? Será que hoje você é um aluno melhor do que você foi ontem? Será? Porque o Senhor está nos chamando para progredir. Eu quero concluir. Sabe o que é sucesso na vida? É termos Cristo na direção da nossa vida. Isso é sucesso. É Jesus ser o centro e a pessoa que dirige a nossa vida. Mateus 16, 18, pode pôr, por favor? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Jesus queria levantar a igreja com base na vida de Pedro, em Pedro. E Jesus quer estabelecer a igreja dele em nós. E não só Pedro, é Rafa, é Léo, é Carol, é Benjamin, é Bibi, é Ana, é Nick. E Jesus quer estabelecer a igreja dele em nós. E o que significa isso? É que nós precisamos ser pessoas relevantes. Não pessoas que indiferentes. Uma vida de sucesso, onde Jesus tem o controle, sabe qual é? É quando você tem uma vida que impacta outras pessoas. Ter uma vida relevante de progresso não é só não fazer o que é errado. É sim fazer o certo, mas isso impactar a vida das pessoas. A igreja não pode ser mais um lugar. Vocês já viram quantas igrejas tem aqui no Bom Retiro? Uma porrada de igrejas. Só aqui na praça tem um monte. Só eu de cabeça conto 5 igrejas. Só na Rua Prates. Mas nossa igreja precisa ser relevante. Ela precisa impactar a vida das pessoas, o mundo. Não é mais uma igreja. Você na sua escola não pode ser mais um aluno. Você tem que ser aquele aluno, aquele amigo, aquela amiga que faz diferença onde você está. Jesus não chamou a gente para ser mais um. Mas Jesus nos chamou para sermos pessoas que fazem diferença neste mundo e onde nós estamos. E aí, como eu sempre faço, então como a gente vai aplicar isso hoje? Como que a gente vai fazer então? Essa semana, você pode impactar na sua casa. Quem é que lava a louça, sabe lavar a louça? Levanta a mão bem alto. Essa semana você pode falar assim, mãe, deixa comigo. Mãe, você fez as unhas lindas, maravilhosas. Não, deixa comigo. Deixa que eu vou lavar a louça essa semana. Deixa comigo, ó. Deixa no filhão. Você pode chegar assim, deixa eu ver. Você pode essa semana se comprometer a dar o seu lanche. Quem que ganha mesada para comer na escola? Ou tem dinheiro para comer na escola? Todo mundo. É. O seu dinheiro dá para pagar para outra pessoa? Dá para pagar para outra pessoa? Não. Eu vou te dar opções. Sabe o que você pode fazer? Se você estiver com muita fome mesmo, você pode dividir. Ou você pode, sabe o quê? Você pode dar também o seu. Só que não é só assim,
Ó, eu segurei. Ó, tô dando lanche, tá? Falou. Não é isso. Quando você dividir com alguém que precisa também, não, você não precisa dar para a pessoa que já tá cheio, né? Ó, pega, assim. Natan, queria te dar meu lanche hoje, mas eu queria orar junto com você. Posso só orar por você? E acabou. Olha como você se torna uma pessoa influente. Uma coisa é eu pegar o lanche aqui, ó. Ó, falou, não quero mais, tá? Falou, valeu. Jesus, hoje eu dei meu lanche pro meu amigo. Ele tava passando fome. Eu vi como ele tava magro. Mas isso não é. Isso não é ser influente, isso é ser. Eu não quero falar a palavra que eu quero falar, né? Mas você é folgado, você está pegando e dando qualquer coisa para os outros. Mas ser influente é a pessoa que faz diferença. Então você pode chegar em casa e falar assim, mãe, deixa comigo a louça essa semana, mãe. Deixa que eu cheguei, mãe. Essa semana você está dispensada. Mãe, eu não quero nem te ver na pia, hein? Mãe, se você chegar perto da pia, você vai levar memé. Né? Mãe, se você chegar perto dessa pia, mãe, você vai ter que pagar R$10 por dia. Né? Ah, agora vocês vão, né, seu safado? Mas não! Você tem que falar, mãe, essa semana eu quero servir você. Eu quero servir nossa família. Então eu vou lavar a louça essa semana. Mãe, eu vou, essa semana, todos os dias, eu vou preparar a mesa. Eu vou te ajudar a cozinhar. Pai, todos os dias dessa semana eu quero orar antes da gente dormir. Isso é ser um cristão relevante que faz diferença. Então, gente, não fique perdido no rolê. O seu rolê é com Deus. Fique conectado com Ele. Gente, essa semana não deixem de ler a palavra de Deus. Pessoal, essa semana não deixem de orar. Pessoal, essa semana não deixem de fazer o devocional. Pessoal, essa semana não deixem de viver uma vida de ser um cristão relevante. Façam a diferença neste mundo essa semana. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos chamou para sermos mais um. Obrigado porque o Senhor não nos chama para sermos qualquer coisa, um resto. Mas o Senhor nos chama para impactarmos esse mundo para o Senhor e levarmos os nossos amigos, nossas famílias para o Senhor. E eu abençoo, Jesus, que essa seja a nossa semana. Uma semana onde as pessoas vão poder ver o amor de Jesus em nós, onde pessoas vão querer conhecer Jesus que já está dentro dos nossos corações. Eu quero pedir, Jesus, por favor, continua fazendo a gente progredir, a gente aperfeiçoar. Nós somos falhos, Senhor, mas nós queremos olhar para o Senhor, estar no rolê com o Senhor todos os dias e todos os momentos. Senhor, essa semana, a partir dessa semana, nós seremos as pessoas mais relevantes deste mundo, Jesus. Porque nós queremos falar sobre o Senhor com as nossas ações, com as nossas palavras. E eu abençoo, Jesus, que cada um desses adolescentes aqui, Jesus, serão mais de 100 famílias impactadas, serão mais de 100 grupos de amizades impactados, serão mais de 100 escolas impactadas, Senhor, por causa de nós, Senhor. Mas Jesus, que ao nós servirmos, amarmos e cuidarmos de alguém, que não seja a gente que seja glorificado, mas que as pessoas possam olhar para o Senhor. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.